Olá, alunos! Bom dia! Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Hoje nós teremos aula de matemática. Então, vem comigo, vamos às nossas explicações. Alunos, vamos começar por sistema de numeração decimal, ordens e classes. Então, nós vamos relembrar aí o que vem a ser a unidade, a dezena, a centena e o milhar, né? E que ordem, né, um número ocupa. Se é a primeira, segunda ordem, se a segunda ordem, a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, e assim nós vamos vendo, tá? Tudo e vamos relembrando desse conteúdo, porque é um conteúdo que vocês já estudaram várias vezes. E aí nesse slide diz que o sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos símbolos, que são os números, diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos de 0 a 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Ele foi concebido, quer dizer, foi criado pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. E aí foi me dado esse número, né, nesse slide, esse número 567, né? Aqui, eu sei que esse 7, ele vale 7 unidades. Esse 6, 60 unidades, ou quer dizer, 6 dezenas. O 5, 500 unidades ou 5 centenas. Se eu não quiser colocar unidades, né? No caso do segundo número, se eu não quiser colocar unidades, quiser colocar só 6 dezenas, ótimo, vai estar certo do mesmo jeito, né? Eu tenho o número 2043, eu tenho 3 unidades, o 4, né? Eu tenho 40 unidades ou 4 dezenas, o 0, 0 unidades, ausência de centenas, né? E o 2 é 2.000 unidades, que é 2 unidades de milhar, né? Lembraram de tudo isso aqui, certo? Então, vamos lá. 10 unidades formam uma centena. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas formam uma unidade de milhar. Então, aqui só para vocês relembrarem mais uma vez. 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. Aqui eu tenho este quadro, que todo mundo sabe que é o quadro valor de lugar. Aquele quadro que a gente sempre passa nas atividades para que vocês coloquem esses números, né, no lugar certo. E para vocês observarem que aqui eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta e sexta ordem. Primeira, segunda e terceira ordem eu chamo, né, são as classes das unidades simples, que eu tenho as unidades, dezenas e centenas, né? Classe das unidades simples, até a terceira ordem. Da quarta ordem para frente, eu já chamo de classe dos milhares, porque já entra no 1000, certo? Então, já é a classe dos milhares. E aí, eu tenho também que é das unidades, das dezenas e das centenas. E aí, eu coloquei alguns exemplos e coloquei esses 3 números aqui, né? Aqui eu tenho 563.000, o primeiro número, né? 563.476. E eu quis colocar esse número para vocês entenderem melhor, quando pedirem para que vocês coloquem os números no quadro valor de lugar, vocês saberem onde fica as centenas, qual é o número que é da dezena, qual o número que é da unidade, né? Se é da classe dos milhares ou da classe das unidades simples. Então, eu tenho 3 números aqui. Nesses 3 números tem uma dica, quando eu vou usar aqui o quadro valor de lugar. Quando eu vou usar o quadro valor de lugar, eu tenho que lembrar que nós numeramos as ordens da direita para a esquerda. Então, sempre da direita para a esquerda. Eu observo o meu primeiro número e vou começando a colocar todos os meus números aqui, da direita para a esquerda. Então, eu venho e coloco o 6, o 7, o 4, o 3, o 6 e o 5. Observem, se eu perguntar para vocês, né, qual é o número
da unidade simples. Vocês estão vendo aqui que o número da unidade simples é o 6, certo? Então, próximo número, 4.273. Eu venho colocando da direita para a esquerda. 3, 7, 2, 4. 4.273. Qual é o número da dezena? Onde é que está o número da dezena? Quem é o número da dezena na classe das unidades simples? No caso, é o 7. O próximo número é 334. Vamos colocar da direita para a esquerda, 4, 3, 3. E assim, eu coloquei todos os meus números no quadro valor de lugar. E depois que eu colocar os meus números aqui nessa tabela, no quadro valor de lugar, eu vou descobrir, lendo a tabela, quem é o número da unidade, quem são os números das dezenas, quem são os números da centena, se é da classe da unidade simples ou se é da classe dos milhares ou de outra classe, né? Então, você tem que prestar atenção sempre que colocar esses números. Se tiver outras perguntas relacionadas a esse número, você tem que ler essa tabela. Então, você tem que prestar atenção qual o número das unidades, da dezena, da centena, unidades, né? Classe dos milhares, a primeira ordem, a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Não é só colocar o número e pronto. Você tem que saber, você tem que ler essa tabela para você identificar, caso tenha perguntas sobre a tabela ou sobre um determinado número. E agora eu tenho umas questões aí para vocês, né? Onde vocês vão estar colocando aqui, ó, dê a ordem e o valor dos algarismos de acordo com sua posição. Então, eu tenho esse número aqui, 23.947. E eu deixei essa tabelinha aqui só para vocês entenderem melhor. Digamos que vocês vão precisar dessa tabelinha aqui para poder observar, para poder identificar alguma coisa, sabendo que quando você vai colocar os números na ordem, da ordem, você começa do número da direita para a esquerda. Então, se é da direita para a esquerda, é igual essa tabela aqui. A diferença é que aqui está tudo detalhado, sexta ordem, primeira, né? A classe dos milhares, classe das unidades, então eu coloquei ela aqui só para vocês entenderem também. Mas vocês não precisam copiar essa tabelinha aqui. É só para vocês entenderem na explicação que eu vou dar agora para vocês. Ok, alunos? Então, você vem aqui. Se é da direita para a esquerda, né? Então, o 7 vai ser a minha primeira ordem. Olha aqui, primeira ordem, o 7. Então, eu vou colocar aqui, primeira ordem, e vai ser o quê? Unidade. 7 unidades, não é isso? O meu próximo número é quem? É 4. Se aqui é primeira ordem, aqui vem ser segunda ordem. Então, segunda ordem. O 4 aqui vem ser o quê? 4 dezenas, não é isso? 4 dezenas. E aí, eu vou colocar aqui, segunda ordem, 4 dezenas. Professora, se eu quiser fazer essa tabela para facilitar, porque eu não lembro muito bem, eu posso fazer só para identificar qual é a ordem? Pode. Ótimo, vai te ajudar bastante, tá? Caso você queira fazer. Se você não quiser e você já lembrar de tudo isso aqui, você já vai colocando só a ordem e vai dizendo se é unidade, se é dezena, se é centena. Basta observar aqui na tabelinha para você poder lembrar, não é isso? Do jeito que eu expliquei lá no slide da aula. Então, essa tabelinha aqui é só para você lembrar, você não precisa fazer nada nela e nem copiar essa tabela. Só se você estiver com dificuldade, muita dificuldade, você achar melhor copiar, aí você copia essa tabela para você entender melhor aí quais são as ordens desses números, né? Quais são a classe dos milhares, porque vocês ainda estão sem o livro, ok? Então, se for preciso, pode copiar. Quem não precisar, não é para copiar, ok, alunos? Só para facilitar
aí na hora de resolver a atividade de vocês. Na questão 2, está pedindo para observar o número. E eu tenho um número aqui bem grande. Eu tenho 8.612.736. Você vai prestar bastante atenção nesse número e vai estar perguntando quantas ordens há nesse número. Aí você vai me falar assim, professora, se eu quiser fazer essa tabela para me ajudar, eu posso? Ótimo, pode fazer essa tabela aqui, porque aí você vai colocando esse número no quadro valor de lugar, lembrando que é da direita para a esquerda, e isso vai facilitar a sua vida na hora de resolver o problema, as questões, que tem várias questões sobre esse número aqui. Então, fique à vontade para fazer, se necessário, a tabela, tá? E aí pergunta, quantas ordens há nesse número? E aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, até descobrir quantas ordens tem aqui, não é isso? Quantas ordens são quantos números? E vai colocar a resposta. Na letra B, ainda sobre aquele número, quantas classes há nesse número? Quantas classes tem nesse número? Será que são 2 classes? 3 classes? E aí você vai contar lá na tabelinha de novo, se for necessário, para você descobrir. Eu sei que tem alunos que não vão precisar mesmo daquela tabelinha, já vai relembrar desse conteúdo aí, porque esse conteúdo é sempre trabalhado, tá? Mas fiquem à vontade. Qual é o nome da ordem ocupada pelo quinto algarismo? O quinto algarismo. Qual é o nome da ordem ocupada pelo quinto algarismo? E aí você vai lá lembrar. No 3, você vai escrever o número em forma de decomposição. Prestem bastante atenção no que eu vou explicar agora. Vamos lá. Eu tenho 3 dezenas de milhar, mais 7 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 2 dezenas, mais 6 unidades. Olha o que foi feito aqui. Eu só fiz a decomposição. 3 dezenas de milhar é o quê? 30.000. 7 unidades de milhar é o quê? 7.000. 4 centenas é o quê? 400. 2 dezenas é 20. Mais 6 unidades, mais 6. Então, eu peguei tudo isso aqui, fui colocando aqui conforme eu vou lendo, mas fui prestando bastante atenção quando fala em 3 dezenas de milhar, 30.000. 7 unidades de milhar, 7.000. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Esse aqui é o modelo. Vocês vão fazer nesses dois aqui. 2 dezenas de milhar, mais 2 dezenas e 1 unidade. 1 dezena de milhar, mais 2 unidades de milhar, mais 1 dezena. Vocês vão colocar os números aqui, né? Lendo direitinho aí, igual eu fiz aí nesse de cima, nesse modelinho aqui. Vocês vão fazer aqui embaixo também, lendo com bastante atenção. Então, alunos, essas são as questões para vocês, tá? Façam com bastante calma, com bastante atenção. E até já em nossa próxima aula.